Meu nome é Márcia. Levo uma vida modesta sem grandes complicações. Trabalho em um shopping em São Paulo, em uma grande loja de departamentos. Nunca me vi como alguém que acredita em superstições ou em coisas fora do comum, mas o que experimentei mudou completamente minha forma de pensar. Tudo começou quando comecei neste emprego. Era um ambiente normal, embora a competição entre os colegas fosse perceptível. No início, eu não conhecia ninguém e me sentia deslocada, até que conheci Eduarda. Ela era o tipo de pessoa que exala simpatia desde o primeiro contato. No meu primeiro almoço, ela me chamou para sentar ao lado dela na praça de alimentação e foi gentil comigo desde então. Com o tempo, criamos uma grande amizade. Passávamos muito tempo juntas, tanto no trabalho quanto fora dele. No início, era reconfortante ter alguém em quem confiar, mas aos poucos percebi atitudes que me incomodavam. Por exemplo, logo depois de nos conhecermos, ela apareceu no trabalho com um corte de cabelo exatamente igual ao meu. Achei que fosse coincidência e não dei muita importância. Certo dia, durante uma pausa, Eduarda falou sobre sua relação com Débora, nossa supervisora. Ela contou que eram muito próximas, mas que, desde a promoção de Débora, a amizade havia esfriado. Eduarda parecia ressentida, dizendo que Débora se afastara e não tinha mais tempo para ela. Embora o tom dela fosse carregado de mágoa, eu achei que fosse apenas desabafo. Porém, o que ela disse depois me deixou alarmada. Eduarda mencionou que estava pensando em dar uma lição em Débora. No início, não entendi o que ela queria dizer, até que ela mencionou algo relacionado à bruxaria. Ri nervosamente e disse que ela não deveria brincar com esse tipo de coisa. Ela respondeu com um sorriso enigmático, dizendo que não era nada sério, apenas algo para colocar as coisas no lugar. Mesmo tentando ignorar, aquilo ficou na minha cabeça. Algumas semanas depois, Débora começou a faltar ao trabalho. Segundo o gerente, ela estava enfrentando problemas de saúde. Quando a vi pela última vez, estava abatida, com uma aparência frágil e mal conseguia se manter em pé. Sugeri que procurasse um médico, mas ela disse que não podia, pois precisava trabalhar para cuidar da mãe doente. Aquilo partiu meu coração, mas não havia nada que eu pudesse fazer. A reação de Eduarda a essa situação foi o que mais me perturbou. Ela parecia satisfeita, e lembro claramente de um sorriso de satisfação quando soubemos que Débora ficaria afastada por tempo indeterminado. Foi a primeira vez que senti um medo real de Eduarda. Algo nela me causava arrepios, e comecei a questionar se nossa amizade era segura. Logo depois, percebi que Eduarda estava se intrometendo ainda mais na minha vida. Quando comentei sobre minha vontade de fazer um curso de inglês para ter melhores oportunidades, ela se prontificou a se inscrever comigo. Achei estranho, mas deixei passar. Com o tempo, a insistência dela em estar presente em tudo que eu fazia começou a me incomodar. Até que um dia, em uma conversa aparentemente despretensiosa, Eduarda revelou algo que me congelou por dentro. Ela admitiu que era responsável pelo estado de saúde de Débora. Contou que tinha feito um trabalho para puni-la por sua ingratidão. O tom tranquilo com que falou isso me causou pânico. A partir daí, comecei a me afastar de Eduarda de forma gradual, sem deixar que ela percebesse. Meu instinto me dizia que era perigoso enfrentá-la diretamente. No fundo, eu temia que, se não tomasse cuidado, acabaria sendo a próxima a sofrer as consequências. Depois daquela revelação, me esforcei para manter nosso contato estritamente profissional. Contudo, quanto mais eu tentava me distanciar, mais Eduarda insistia em se aproximar. Ela propunha saídas e programas como se nada tivesse mudado, e eu não conseguia encontrar uma maneira de recusar sem despertar suspeitas. Enquanto isso, Débora continuava afastada do trabalho. Apesar de nossa relação ser distante, eu me preocupava com sua saúde. Um dia, o gerente anunciou que Débora havia decidido pedir demissão. Não fiquei exatamente surpresa. Entre os problemas de saúde e as responsabilidades com sua mãe, parecia que ela não tinha outra opção. Porém, o que realmente me incomodou foi a reação de Eduarda. Ela demonstrava um alívio quase calculado, como se tudo estivesse saindo conforme os seus planos. Com a saída de Débora, o gerente começou a confiar mais em Eduarda, e em pouco tempo ela foi promovida. Para muitos, a promoção parecia justa, já que Eduarda trabalhava lá havia anos.
Mas eu sabia que havia algo mais por trás daquilo. Eduarda me contou, cheia de orgulho, que tinha convencido o gerente de que era a escolha ideal para o cargo. Embora não tenha dito abertamente, suas insinuações sobre o relacionamento com ele me fizeram desconfiar dos métodos que ela usou para alcançar essa posição. Enquanto isso, minha vida começou a desandar de maneiras inexplicáveis. Desde que me afastei de Eduarda, tudo parecia dar errado. Meu desempenho no trabalho despencou e comecei a cometer erros que jamais havia cometido antes. Esses erros eram descontados do meu salário, me causando prejuízo financeiro. Além disso, as oportunidades que eu buscava fora dali simplesmente desapareceram. Enviei diversos currículos e, apesar do meu histórico e das minhas habilidades, nenhuma resposta veio. Era como se todas as portas estivessem fechadas. Um dia, enquanto organizava produtos, o novo supervisor veio falar comigo. Ele mencionou que havia notado minha queda de rendimento e perguntou se algo me preocupava. Apesar de tentar disfarçar, eu sabia que algo estava errado. Era como se uma sombra me acompanhasse, bloqueando qualquer caminho que eu tentasse seguir. Foi então que resolvi procurar ajuda. Uma colega de trabalho, percebendo que algo estranho estava acontecendo comigo, sugeriu que eu visitasse uma benzedeira em um bairro próximo. No começo, eu estava cética, mas sentia que não tinha nada a perder. A benzedeira, uma senhora chamada Dona Regina, me recebeu com uma calma que logo me trouxe confiança. Mal precisei contar a minha história. Parecia que ela já entendia o que estava acontecendo. Dona Regina disse que havia alguém próximo a mim bloqueando meu caminho. Essa pessoa, segundo ela, não queria me destruir, mas me manter sob controle. Sentia inveja do meu potencial e temia que eu seguisse em frente e deixasse de fazer parte da sua vida. Cada palavra de Dona Regina ressoava com o que eu vinha vivenciando. Sem eu dizer nada, ela descreveu Eduarda em detalhes. Explicou como ela criava obstáculos para que eu não progredisse, não por maldade pura, mas para me manter em sua órbita. Então Dona Regina me entregou uma medalha de São Bento e recomendou que eu a usasse o tempo todo, até mesmo para dormir. Ela garantiu que essa medalha seria suficiente para romper o controle que Eduarda exercia sobre mim. Naquela noite, ao chegar em casa, coloquei a medalha em um cordão e a usei no pescoço, exatamente como Dona Regina havia recomendado. Não sei se foi minha crença ou a proteção da medalha, mas dali em diante tudo começou a mudar, mesmo que aos poucos. As portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir novamente. Depois de receber a medalha, minha vida tomou um rumo inesperado. As mudanças começaram de forma discreta. Meu desempenho no trabalho melhorou, os erros frequentes desapareceram e a relação com os colegas se tornou mais harmoniosa. A sensação de estar sendo sufocada, que antes parecia constante, desapareceu como se um grande peso tivesse sido removido dos meus ombros. Eduarda continuava em sua posição como supervisora, e embora tentasse manter o mesmo nível de proximidade, eu evitava qualquer interação que não fosse estritamente necessária. Sentia-me mais confiante e determinada, mas tomava cuidado para não chamar atenção ou levantar suspeitas. Não queria que ela percebesse que eu sabia mais do que demonstrava. Algumas semanas depois, recebi uma ligação de uma das empresas para as quais havia enviado o currículo. Me convidaram para uma entrevista. Fiquei empolgada, mas decidi não contar a ninguém, especialmente para Eduarda. No meu dia de folga fui à entrevista e, surpreendentemente, tudo correu melhor do que eu imaginava. Recebi uma proposta quase imediatamente. Aquela era a minha oportunidade de finalmente me afastar e recomeçar longe de tudo aquilo. Mas antes de tomar uma decisão, algo perturbador aconteceu no trabalho. O gerente que havia promovido Eduarda começou a apresentar os mesmos sintomas que Débora teve antes de se demitir. No início, eram apenas dores de cabeça e enjoo, mas a saúde dele piorou rapidamente até que ele também parou de ir ao trabalho. Pouco depois, ele pediu demissão sem dar maiores explicações. O novo gerente, uma mulher chamada Gisele, veio de outra filial. Diferente do anterior, Gisele tinha uma postura firme e direta. Logo percebeu falhas na forma como Eduarda administrava o setor, e embora não fizesse críticas abertamente no início, ficou claro que estava insatisfeita com o trabalho dela. Pela primeira vez, Eduarda parecia vulnerável, com sua autoridade sendo questionada. Enquanto isso, concentrei-me no meu futuro.
Assim que recebi a proposta formal do novo emprego, entreguei minha carta de demissão. O alívio foi imenso, mas eu sabia que precisava ser cautelosa até meu último dia. Quando informei Eduarda sobre minha saída, ela tentou me convencer a reconsiderar, dizendo que agora poderíamos nos aproximar ainda mais. Agradeci de forma educada, mas internamente eu já não confiava em nenhuma palavra dela. Pouco antes do meu último dia, Eduarda fez algo que confirmou todos os meus receios. Ela me enviou uma mensagem insistindo para que nos encontrássemos fora do trabalho, alegando que precisava conversar sobre algo importante. Relutei, mas cedi diante da insistência dela. Nos encontramos em um café próximo, onde ela fez uma confissão que me gelou por completo. Eu percebi que você estava se afastando, e isso me deixava insegura. Só queria o melhor para você, mas tinha medo de que você me esquecesse. Então usei algumas maneiras de garantir que você continuasse perto de mim. Quando ouvi aquelas palavras, compreendi que Eduarda havia me manipulado o tempo todo, não apenas no campo emocional, mas também de outras formas. O mais perturbador era o tom dela. Eduarda falava como se suas ações fossem plenamente justificadas, sem qualquer arrependimento ou reconhecimento do mal que havia causado. Para ela, tudo era motivado pelo pavor de ficar sozinha. Saí daquele café aliviada por saber que meu tempo naquele emprego estava perto do fim. Finalmente, eu enxergava quem Eduarda realmente era e entendia a urgência de me afastar dela. No dia em que saí definitivamente, experimentei uma mistura de alívio e tensão. Despedi-me calorosamente dos colegas com quem mantinha uma boa relação e mantive minha distância de Eduarda. Ela tentou organizar uma despedida, mas recusei educadamente, alegando outros compromissos. Meu novo emprego trouxe uma sensação renovada de esperança. O ambiente era mais profissional e focado, e pouco a pouco, minha vida começou a se equilibrar novamente. Porém, Eduarda não desistiu tão facilmente. Durante as primeiras semanas, recebi várias mensagens e ligações dela. No início, respondi de forma educada, mas conforme a insistência dela se intensificava, decidi cortar contato. Um dia, ao chegar em casa, minha família me contou que uma mulher apareceu procurando por mim. Ela dizia ser minha grande amiga e insistia que precisava falar comigo. Não tive dúvidas. Era Eduarda. O fato de ela saber onde eu morava me deixou profundamente desconfortável. Troquei meu número de telefone e passei a evitar lugares que ela conhecia, tentando me proteger. Apesar dessas medidas, ainda sentia que não estava livre. Eduarda parecia encontrar maneiras de se infiltrar na minha vida. Certo dia, saindo do trabalho, achei ter visto sua silhueta do outro lado da rua. Não tinha certeza, mas apenas o pensamento já foi suficiente para me deixar em pânico. Acelerei os passos e, ao chegar em casa, passei horas refletindo sobre como lidar com essa situação. Alguns dias depois, uma colega do novo trabalho me contou que alguém havia perguntado por mim no escritório. Não deixou recado, mas a descrição coincidia com Eduarda. Aquilo confirmou minhas suspeitas. Eu ainda não estava segura. Decidi que era hora de recorrer novamente à dona Regina, a benzedeira que já havia me ajudado antes. Relatei tudo o que tinha acontecido desde nossa última conversa, inclusive a persistência de Eduarda em se manter presente na minha vida. Dona Regina ouviu atentamente e explicou que seria necessário um ritual de proteção mais intenso. Segundo ela, Eduarda havia estabelecido um vínculo energético comigo, e enquanto esse laço não fosse rompido, eu nunca estaria completamente livre. O ritual foi simples, mas carregado de simbolismo. Velas acesas, orações específicas e uma mistura de ervas com sal que deveria ser espalhada nos umbrais da minha casa faziam parte do processo. Além disso, Dona Regina me deu um novo amuleto que eu deveria carregar comigo o tempo inteiro. Apesar de não me considerar uma pessoa espiritual, decidi confiar em suas orientações. Afinal, a medalha de São Bento havia funcionado antes. Naquela mesma noite, realizei o ritual em casa. Uma sensação estranha de alívio tomou conta de mim, como se um peso invisível tivesse sido removido. Não sei se foi a fé no ritual ou o simples fato de tomar uma atitude, mas, pela primeira vez em semanas, consegui dormir profundamente. No dia seguinte, resolvi compartilhar a situação com minha família.
Expliquei quem era Eduarda e os motivos pelos quais precisavam evitar qualquer contato com ela. Não entrei em todos os detalhes, mas eles entenderam a gravidade do problema e prometeram não permitir que ela se aproximasse de mim novamente. Após a consulta com Dona Regina, minha vida parecia finalmente entrar nos eixos. Eduarda desapareceu por um tempo, e aos poucos minha rotina foi voltando ao normal. Os pensamentos sobre ela, que antes eram constantes, começaram a se dissipar, embora o medo persistente de sua reaparição ainda me rondasse. No trabalho tudo corria bem. Meus colegas eram receptivos, meu chefe elogiava meu desempenho e eu finalmente sentia que tinha um futuro promissor. Porém, essa calmaria não durou muito. Certo dia, enquanto revisava meus e-mails, uma mensagem anônima chamou minha atenção e me deixou aterrorizada. A pessoa dizia saber onde eu trabalhava e afirmava que eu jamais conseguiria fugir do que havia começado. Embora não houvesse provas explícitas, reconheci imediatamente o tom e a forma de escrever. Era Eduarda. Levei o e-mail para Dona Regina, que o analisou com cuidado. Ela me alertou de que o laço energético entre Eduarda e eu não tinha sido completamente rompido. Apesar do ritual anterior ter enfraquecido essa conexão, a obsessão de Eduarda ainda era forte o suficiente para mantê-la viva. Segundo Dona Regina, o problema não era apenas emocional, mas também espiritual, pois Eduarda continuava usando suas práticas para garantir que eu permanecesse sob sua influência. A benzedeira sugeriu um ritual mais elaborado e pediu que eu reunisse alguns itens específicos: uma foto de Eduarda, uma fita vermelha e uma vela preta. A ideia de conseguir uma foto recente dela parecia impossível, mas me lembrei de antigas fotos de grupo do trabalho que ainda tinha no meu celular. Encontrei uma onde estávamos juntas e decidi usá-la. Na noite de lua cheia, preparei o ritual conforme as instruções de Dona Regina. Posicionei a foto no centro de um círculo de sal, acendi a vela preta e envolvi a foto com a fita vermelha, enquanto recitava as orações que ela havia me ensinado. Segundo ela, esse processo cortaria definitivamente o vínculo que Eduarda havia criado comigo, além de me proteger de novas manipulações. Durante o ritual, o ambiente parecia carregado, como se uma força invisível resistisse. Mesmo assim, segui cada etapa à risca, confiando no processo. Quando terminei, Dona Regina queimou a foto enquanto fazia uma prece final, explicando que era crucial evitar qualquer contato com Eduarda dali em diante. Qualquer interação, por menor que fosse, poderia reacender o vínculo entre nós. Nos dias seguintes, tudo ficou mais tranquilo. Não houve mais mensagens nem e-mails, e comecei a acreditar que estava finalmente livre. Contudo, uma inquietação permanecia dentro de mim. Era como se, no fundo, eu soubesse que Eduarda não desistiria tão facilmente. Algum tempo depois, comecei a receber chamadas insistentes de um número desconhecido. Não atendi, mas a pessoa continuou ligando por vários dias. Por fim, bloqueei o contato, mas o medo de que fosse Eduarda ainda me atormentava. Quando achei que o pior havia passado, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ao chegar em casa uma noite, encontrei um bilhete dobrado preso à porta. Não havia remetente. Ao abri-lo, meu coração disparou. A mensagem dizia que eu não conseguiria me livrar dela tão facilmente e que, de alguma forma, voltaríamos a ficar juntas. Não havia assinatura, mas eu não precisava dela para saber quem tinha enviado. O medo que eu havia tentado superar voltou com força total ao encontrar aquele bilhete. Decidi guardar o ocorrido para mim, sem contar nada à minha família ou aos colegas de trabalho, pois não queria preocupá-los ainda mais. Contudo, sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinha. Procurei novamente Dona Regina, que me recebeu com sua calma habitual. Mostrei a ela a nota e expliquei que Eduarda ainda estava presente, mesmo depois de tudo. Dona Regina suspirou profundamente e disse que algumas pessoas, quando perdem o controle sobre quem está ao redor, tendem a intensificar suas ações, incluindo no plano espiritual. Ela recomendou um último ritual, o mais forte e definitivo, para romper qualquer conexão restante entre mim e Eduarda. Esse ritual exigia mais esforço e precisava ser realizado em um lugar neutro, longe de onde Eduarda pudesse ter deixado sua energia. Na noite marcada, fui com Dona Regina a um morro afastado, nos arredores da cidade.
Levei tudo o que era necessário: a medalha de São Bento, uma vela branca e um pequeno recipiente com água benta. Dona Regina traçou um círculo no chão usando sal grosso e pediu que eu ficasse no centro com a vela acesa enquanto ela recitava orações. O ambiente parecia carregado, quase opressivo, mas Dona Regina permaneceu firme, entoando as palavras que, segundo ela, desfariam o vínculo espiritual criado por Eduarda. Enquanto o ritual prosseguia, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo pesado estivesse sendo arrancado do meu corpo. No momento em que tudo terminou, senti um alívio profundo, como se estivesse finalmente livre de um peso invisível. Dona Regina garantiu que, a partir daquele momento, Eduarda não poderia mais me atingir, nem física nem espiritualmente. Apesar do cansaço extremo, voltei para casa com uma sensação de paz que não sentia havia muito tempo. Nas semanas que se seguiram, as coisas realmente mudaram. Não houve mais bilhetes, chamadas ou mensagens estranhas, e comecei a acreditar que estava finalmente livre. Contudo, minha tranquilidade foi abalada uma última vez. Uma manhã, enquanto li as notícias, me deparei com uma manchete que me deixou perplexa. Eduarda havia sido presa, acusada de perseguir e manipular outra pessoa. Dessa vez, ela cruzou limites que não conseguiu encobrir. A notícia trouxe um alívio imediato, mas também um misto de tristeza e compaixão. Eduarda parecia ter sido consumida pela própria obsessão, incapaz de viver sem tentar controlar os outros. Saber que ela estava detida me deu uma sensação de segurança, mas também uma compreensão amarga sobre as consequências de suas escolhas. Escolhi não me aprofundar no caso. Minha prioridade era seguir em frente, reconstruir minha vida e focar no meu futuro. Porém, as marcas daquela experiência continuaram comigo. Mesmo com o tempo, as cicatrizes emocionais deixadas por Eduarda não desapareceram completamente, e eu sabia que levaria mais tempo para superar tudo. Meses depois, recebi uma ligação inesperada de Dona Regina. Ela disse que sentiu a necessidade de compartilhar algumas palavras finais comigo. Quando nos encontramos, ela falou algo que ecoou profundamente em meu coração. Eduarda é a prova de como o egoísmo e a obsessão podem destruir uma pessoa. Mas você mostrou que com fé e força é possível superar qualquer coisa. Agora é o momento de olhar para frente e deixar tudo isso para trás. Aquelas palavras encerraram o capítulo de forma definitiva. Agradeci a Dona Regina por sua orientação e proteção durante todo o processo. Sabia que sem sua ajuda teria sido impossível me libertar da influência de Eduarda. Com o passar do tempo, consegui me estabilizar no novo trabalho. Para minha surpresa, fui promovida a um cargo que nunca imaginei alcançar. Foi como se todo o esforço, todas as decisões difíceis que precisei tomar, finalmente tivessem dado frutos. Embora eu continue cuidadosa com as pessoas que se aproximam de mim, aprendi a confiar novamente, mas agora estabelecendo limites claros. Certo dia, enquanto revisava fotos antigas no meu celular, me deparei com uma imagem de grupo do antigo emprego. Lá estava Eduarda, com aquele sorriso que, na época, interpretei como simpatia. Por um breve momento, pensei em tudo o que vivi e em como minha vida mudou desde então. Porém, não senti medo nem rancor. O que surgiu foi uma sensação de gratidão. Gratidão por ter encontrado a força necessária para me afastar e pelas lições que aquele período da minha vida me ensinou. Sem hesitar, apaguei a foto. Aquele simples gesto foi mais do que apagar uma imagem. Foi como encerrar de vez um capítulo que já não me pertencia. Minha vida seguiu em frente, e embora algumas lembranças ainda estejam presentes, elas não têm mais poder sobre mim. Aprendi a me proteger, não só de pessoas mal intencionadas, mas também de minha própria tendência a ignorar os sinais de alerta. Compreendi que muitas vezes as maiores ameaças vêm da nossa dificuldade em impor limites. Envio essa história porque preciso que alguém ouça o que está preso dentro de mim. Talvez contar seja a única maneira de aliviar o peso que carrego há anos. Meu nome é Everaldo. Sou um homem simples vindo de uma pequena cidade que batalha diariamente para manter minha família. A vida nunca me ofereceu luxos, mas sempre tivemos o essencial. Minha esposa, Patrícia, é minha parceira em tudo, e juntos criamos nossos 2 filhos.
Pietro, o mais velho, sempre foi sereno e introspectivo. Já Yasmin nasceu com uma energia única que a fazia se destacar desde cedo. Desde bebê, ela chamava a atenção por onde passava. Quando a levávamos à mercearia ali na esquina, todos a observavam com encanto. Algumas senhoras se aproximavam, elogiavam sua beleza e, às vezes, pediam para segurá-la. Como pai orgulhoso, eu a levantava nos braços para que pudessem vê-la melhor. Embora muitas vezes isso me deixasse feliz, não nego que outras vezes sentia algo estranho, talvez uma mistura de apreensão e um instinto natural de proteção. Quando Yasmin deu seus primeiros passos, as crianças do bairro também pareciam perceber algo especial nela. Por vezes, escondiam seus brinquedos ou puxavam suas tranças só para chamar sua atenção. Ela, sempre alegre, reagia com um sorriso ou uma risada contagiante, como se tudo conspirasse para fazê-la brilhar ainda mais. Os anos passaram voando. Antes que percebêssemos, ela já frequentava o ensino fundamental 2. Foi nessa época que notei que não eram apenas as crianças mais novas que se aproximavam dela. Agora, também havia garotos e não apenas para brincar. Alguns traziam flores, bilhetes ou doces. Nunca esqueço o dia em que um deles veio à nossa porta. Atendi, e o coitado mal conseguia falar de tão nervoso. Patrícia, atrás de mim, apenas sorriu disfarçadamente. Quando contei a Yasmin, ela minimizou. Disse que não era nada e que o garoto nem a interessava. No ensino médio, as coisas começaram a tomar outra proporção. Apareciam pretendentes com presentes mais sofisticados, desde perfumes até um enorme buquê de rosas que ela mal conseguia carregar. Embora minha filha continuasse discreta, às vezes parecia aproveitar a atenção recebida. Aceitava convites para sair, conversava com eles e sempre mantinha sua postura gentil. Eu sabia que ela não fazia por mal, mas como pai, não era simples lidar com isso. No início senti ciúmes. Era difícil aceitar que minha menina estava crescendo e que os outros também notavam isso. Patrícia, sempre mais tranquila, tentava me acalmar dizendo que era algo natural e que Yasmin apenas estava descobrindo essa fase da vida. Com o tempo, percebi que não podia lutar contra o tempo. O que me restava era orientá-la a fazer escolhas certas. Muitas noites, minha esposa e eu conversávamos com ela, aconselhando sobre como escolher bem suas amizades e lembrando-a de não criar falsas expectativas nos outros, a menos que fosse algo sério. Eu insistia na sinceridade, dizendo que era importante ser honesta e não brincar com os sentimentos alheios. Yasmin, de poucas palavras, raramente respondia, mas seu olhar mostrava que ela ouvia. Algumas vezes, parecia compreender claramente. Outras preferia não entrar no assunto. Com o passar dos anos, deixei meu ciúme de lado e entendi que minha filha precisava enfrentar o mundo. Meu papel não era segurá-la, mas prepará-la para as escolhas que faria. Não foi fácil, mas foi necessário. Ver Yasmin aprendendo, errando e tentando novamente me ensinou que os filhos não nos pertencem. Nossa missão é apenas ajudá-los a criar asas para que possam voar. Durante o ensino médio, eram os rapazes da região que tentavam chamar sua atenção. Porém, quando Yasmin saiu para estudar odontologia, as notícias sobre sua vida ficaram mais escassas. Nas ligações, sua mãe sempre perguntava como ela estava, se havia conhecido alguém ou começado algum namoro. A resposta era sempre a mesma. Nada sério. Ela dizia estar focada nos estudos. Apesar disso, eu não conseguia deixar de me preocupar. Patrícia, com sua calma habitual, tentava me tranquilizar, repetindo que Yasmin sabia se cuidar. Mesmo assim, em cada conversa eu fazia questão de alertá-la. Pedia que tivesse cuidado, que não confiasse cegamente em ninguém, nem se deixasse enganar por gestos ou palavras encantadoras. Insistia para que ela observasse mais a fundo, prestando atenção nas intenções das pessoas ao seu redor. Yasmin, sempre paciente, me respondia que não havia motivo para inquietação, garantindo que estava tudo sob controle. Alguns anos depois, minha filha retornou ao nosso povoado. Não porque tivesse desistido dos estudos, mas porque sonhava em abrir seu próprio consultório por aqui. Voltou determinada, o que me deixou cheio de orgulho. Embora continuasse reservada, algo nela havia mudado. Sua postura, sua fala, tudo mostrava o quanto amadurecera durante o tempo longe. Foi nessa fase que ela conheceu Evandro, um homem cerca de 7 anos mais velho.
Lembro que Patrícia foi a primeira a me contar. Parece que Yasmin está saindo com alguém, disse ela certa noite enquanto jantávamos. Ele se chama Evandro e administra o rancho do pai na serra. Minha reação imediata não foi das melhores. Desde o começo, o nome dele me causou estranheza. Quando o conheci pessoalmente, a impressão não melhorou. Ele era educado e cortês, mas algo no olhar dele me incomodava profundamente. Talvez fosse o instinto paterno ou pura desconfiança, mas não consegui sentir segurança. Apesar disso, evitei demonstrar meus sentimentos na frente de Yasmin. A última coisa que ela precisava era ouvir críticas sobre alguém que parecia importante para ela. Com o passar do tempo, ficou evidente que minha filha estava se apaixonando por Evandro. Isso era perceptível na maneira como ela falava dele e no brilho que surgia em seus olhos ao mencioná-lo. Patrícia insistia que eu não precisava me preocupar, garantindo que Yasmin já era madura o suficiente para fazer suas escolhas. Eu, ainda assim, tentava conversar com ela de maneira sutil, buscando saber mais sobre aquele homem. Ela sempre respondia com calma, como se não houvesse nada de errado. No início, a rotina não mudou muito. Yasmin seguia firme em seu trabalho no consultório e mantinha sua vida equilibrada. Mas, aos poucos, Evandro começou a ocupar um espaço maior. Nos finais de semana, ela ia com ele até o rancho dizendo que precisava de momentos de descanso e que aquele ambiente tranquilo lhe fazia bem. Nós não questionávamos, confiando em seu discernimento. Ainda assim, era impossível não notar que os momentos em casa estavam se tornando cada vez mais raros. Com o passar dos meses, o relacionamento dos dois se aprofundou. Evandro passou a buscá-la no consultório com frequência, e eles passavam muito tempo juntos. Minha mulher dizia que era natural, que Yasmin estava construindo sua própria vida. Mesmo assim, eu não conseguia evitar a sensação incômoda de que algo estava diferente. Logo anunciaram que estavam namorando, e embora eu tentasse não demonstrar, me preocupava com a velocidade com que tudo acontecia. Yasmin parecia encantada, como se Evandro fosse tudo de que ela precisava naquele momento. 1 ano depois, decidiram se casar. Foi uma cerimônia simples aqui no povoado. Yasmin estava deslumbrante naquele dia, vestindo um vestido branco modesto. Mas o que mais chamava a atenção era seu sorriso, repleto de amor e esperança pelo futuro. Enquanto a observava, não conseguia evitar lembrar da garotinha que eu levava nos braços até a vendinha. Agora, ela estava iniciando sua própria jornada, distante de nós. Após o casamento, minha filha começou a se afastar. No início, achei que fosse algo natural, um período de adaptação à nova rotina. Mas, com o tempo, ficou claro que algo havia mudado. Ela quase não nos visitava e, quando vinha, parecia estar com pressa, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Patrícia tentava justificar a ausência dela, dizendo que Yasmin estava ocupada com o rancho, o consultório e os cuidados com a casa. Mas eu notava, cada vez mais, que ela não era mais a mesma. O brilho em seu sorriso havia desaparecido. Aquela alegria contagiante que sempre a acompanhava, agora parecia um eco distante. Seus olhos transmitiam cansaço, como se carregassem o peso de algo que ela não dizia. Sempre que tentávamos perguntar como estava, a resposta era a mesma. "Estou bem, papai, não se preocupe." Mas eu sabia que isso não era verdade. Seu olhar, sua hesitação em falar, tudo denunciava que algo não estava bem. Certa noite, enquanto Patrícia e eu já estávamos deitados, ouvimos batidas na porta. Levantei rapidamente e fui atender. Lá estava Yasmin, parada na soleira, com o rosto abatido e olhos inchados de chorar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou: "Papai, posso ficar aqui esta noite? Tive uma discussão com Evandro." Assenti sem questionar. Na manhã seguinte, quando acordamos, Yasmin já estava de pé. Ajudara a mãe a preparar o café e agia como se nada tivesse acontecido. Perguntei se queria conversar sobre o ocorrido, mas ela respondeu que não era necessário, que resolveria sozinha. Não insisti. Patrícia me disse que era melhor respeitar seu espaço, que Yasmin nos procuraria se sentisse necessidade. Naquele mesmo dia, Evandro chegou para buscá-la. Ele bateu à porta de forma tranquila, sem demonstrar raiva. Yasmin o viu pela janela, pegou suas coisas e saiu sem dizer nada. Pareciam calmos ao partir, como se a briga da noite anterior nunca tivesse acontecido. No entanto,
Não demorou muito para que outra visita na madrugada acontecesse. Quando abri a porta, encontrei Yasmin novamente. Mas dessa vez, algo era diferente. Seu rosto estava marcado por uma mistura de raiva e uma tristeza profunda que eu não conseguia identificar. Ela estava visivelmente abalada, quase tremendo. Tivemos uma briga feia em casa, disse após um longo silêncio. Desta vez foi mais sério e saiu do controle. Nos machucamos. Eu me defendi, mas não sei como deixamos as coisas chegarem a esse ponto. Sua voz fraquejou e ela parou de falar, como se admitir aquilo em voz alta a deixasse sem forças. Fui tomado por uma mistura de medo e indignação. Não era mais possível ignorar. A situação havia se tornado insustentável, perigosa para ambos. Quando Yasmin se acalmou um pouco, me aproximei. Filha, isso não pode continuar. Essa não é uma vida boa nem para você, nem para ele. Você precisa refletir sobre o que quer e sobre o que está disposta a suportar. Ela ergueu o rosto. Nos olhos, uma mistura difícil de decifrar. Tristeza e determinação. Papai, eu já não sou mais uma criança. Sei o que estou fazendo. A firmeza de suas palavras me pegou de surpresa. Ainda assim, como pai, eu não conseguia simplesmente aceitar o que via. Yasmin estava se afundando em algo que claramente a machucava. Senti a mão de Patrícia sobre meu braço como um pedido silencioso para que eu parasse. Mas as palavras saíram antes que eu pudesse me conter. Yasmin, olha para você. Isso não está certo. Não podemos continuar vendo você voltar para casa cada vez mais abatida. É sua vida, mas somos seus pais. E dói nos ver assim. Ela levantou-se de repente com as mãos tremendo e fixou os olhos em mim. Papai, você não entende. Não é tão simples, eu o amo. Mesmo quando as coisas se complicam, eu acredito que podemos superar. Você não consegue entender isso. Naquele instante percebi que havia um muro entre nós que eu jamais conseguiria atravessar. Por mais que tentasse, algo mais profundo a impedia de me deixar entrar. Os meses seguintes foram ainda mais difíceis. As coisas continuaram a piorar até que um dia tudo mudou. Estava tarde e eu estava em casa, concentrado em consertar uma bicicleta velha. Enquanto ajustava a corrente, o telefone tocou. Larguei as ferramentas, limpei as mãos e atendi. Era Yasmin. Sua voz estava diferente, fraca e carregada de algo que não consegui identificar de imediato. Papai, a mamãe está aí? Perguntou rapidamente. Expliquei que Patrícia estava no mercado. Houve uma pausa seguida de um pedido que me arrepiou por completo. Papai, fiz algo horrível. Por favor, não conte nada à mamãe. Eu preciso de você, mas prometa que ela não saberá de nada. A angústia em sua voz era palpável. Senti um frio inexplicável percorrer meu corpo. Tudo bem, filha. Não vou dizer nada. Mas me diga onde você está. Estou indo agora. Ela desligou sem dar mais informações. Com o coração disparado, peguei as chaves da caminhonete e saí, deixando a bicicleta inacabada. Dirigi rumo ao rancho sem saber o que me esperava, mas com uma certeza inquietante de que algo muito grave havia acontecido. Quando estacionei em frente à casa, vi Yasmin na porta, imóvel, mas com o olhar inquieto percorrendo o entorno como quem espera o inesperado. Desci e fui até ela. Sua primeira pergunta, em um sussurro quase inaudível, foi: Você veio sozinho? Sim, filha, estou sozinho. O que aconteceu? Ela olhou ao redor mais uma vez, como se quisesse garantir que estávamos realmente sós, e fez um gesto para que eu entrasse. Assim que atravessei a porta, Yasmin se jogou nos meus braços. O impacto foi tão repentino que quase perdi o equilíbrio. Papai, eu te amo muito, disse ela com a voz fragmentada pela emoção. Me perdoe. Sinto muito por ter sido uma filha ruim. Enquanto as palavras saíam aos pedaços entre soluços e respirações irregulares, tentei tranquilizá-la. Minha menina, calma, estou aqui, estou com você. Mas era como se ela não me ouvisse. O abraço se tornou mais forte, quase desesperado. Suas mãos agarravam minha camisa como se tivesse medo de que eu a soltasse. Sentia seu corpo tremer inteiro, seus soluços ecoando pela sala. Tentei manter a calma, mas cada instante com ela em meus braços deixava claro o quanto ela estava despedaçada. Tentei consolá-la, mas algo chamou minha atenção para o interior da casa. Foi quando percebi. Havia um corpo no chão, próximo à entrada do quarto. No início, não compreendi direito o que via, mas a forma daquele corpo me fez parar.
Senti meu corpo inteiro travar enquanto um arrepio subia pela espinha. De onde eu estava, conseguia ver o tronco de Evandro. Ele estava deitado de costas, com a camisa desabotoada e o rosto pálido sob a luz fraca do ambiente. Yasmin continuava agarrada a mim, mas meus olhos não conseguiam se desviar da cena. Algo em sua expressão parecia errado, quase vazio, como se a vida já tivesse o abandonado. O entendimento me atingiu como um golpe. Ele não estava mais vivo. Por um momento, tudo ao meu redor silenciou. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Yasmin, o que aconteceu aqui? Ela não respondeu. Apenas chorava com um som que parecia vir de um lugar profundo, repleto de dor e desespero. Eu não pude evitar, repetia enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. A cada palavra parecia desmoronar ainda mais. Eu estava imóvel, incapaz de me mover. Meus pés pareciam enraizados no chão, enquanto minha mente tentava juntar as peças do que estava diante de mim. Olhei novamente para Evandro, buscando algum sinal de que talvez estivesse enganado, que tudo isso não passasse de um engano terrível. Mas não havia dúvida. Ele estava morto. Yasmin tremia em meus braços, agarrando-se a mim como se o contato pudesse protegê-la de tudo o que acontecera. Balbuciava frases desconexas, até que ergueu o rosto e disse, entre soluços, algo que fez o mundo desabar sob meus pés. Papai, fui eu que fiz isso. A discussão saiu do controle. Eu tentei acalmá-lo, mas agora ele não tem mais pulso. As palavras dela me atingiram como um peso insuportável. Por um instante achei que tinha ouvido errado. Olhei para ela, esperando que negasse o que acabara de dizer. Mas seu olhar, cheio de culpa e medo, me fez entender que era verdade. Minha filha, minha Yasmin, havia tirado a vida de alguém. O pânico tomou conta de mim. Meus olhos alternavam entre o corpo de Evandro e Yasmin, que agora parecia uma criança assustada, frágil e perdida. Papai, por favor, me ajuda. Eu não quero desaparecer. Sua voz quebrou ao fim da frase, e as palavras dela perfuraram meu peito como uma lâmina. Minha mente girava. Pensei na família de Evandro, em seu pai e irmãos, pessoas duras e impiedosas. Sabia exatamente o que poderiam fazer se descobrissem. Já tinha visto antes como lidavam com situações como essa. Não havia como contê-los. As lágrimas vieram sem controle, mas tudo o que consegui fazer foi segurá-la, apertá-la contra mim enquanto ela chorava. Yasmin, me escuta. Preciso que você se acalme. Vou te ajudar, mas preciso que me conte tudo o que aconteceu. Minha voz tremia tanto quanto meu corpo, mas tentei soar firme. Naquele instante percebi que faria qualquer coisa para protegê-la. Meu medo era esmagador, mas meu amor por ela era ainda maior. Os 2 meses seguintes foram um caos completo. Desde aquela noite, nada mais foi como antes. Não havia um único dia em que o peso do que aconteceu não pairasse sobre nós dois. Naquela noite no rancho, a primeira coisa que fizemos foi tentar manter a calma, mas isso parecia impossível. Enquanto limpávamos o lugar, minha mente se debatia com a dura realidade do que presenciei. Yasmin encenou perfeitamente. Naquela tarde, saiu de casa vestindo roupas limpas, como se nada tivesse acontecido, e foi até o povoado. Por lá, perguntava por Evandro com uma preocupação convincente, que qualquer um acreditaria ser genuína. Se eu não soubesse o que de fato havia ocorrido, teria acreditado também. Mas ninguém sabia de nada. Quando voltou, disse que tudo estava sob controle, mas seus olhos não conseguiam esconder o medo. O povoado inteiro passou 3 dias acreditando que Evandro estava desaparecido. Nesse período, as fofocas começaram a tomar forma, como sempre faziam. Alguns juravam que ele tinha subido em uma caminhonete com gente da serra, sugerindo que fora contratado para algum trabalho e saíra sem avisar. Outros afirmavam tê-lo visto no parque, acompanhado de outra mulher, como se estivesse fugindo de algo. Mas nada disso era verdade. Enquanto isso, Yasmin mantinha sua atuação impecável. Visitava o rancho dos pais de Evandro, mostrava-se aflita e perguntava por ele, parecendo genuinamente preocupada. Fazia isso com tamanha naturalidade que, se eu não soubesse da realidade, acreditaria que sofria profundamente. Patrícia, confusa, me perguntava se eu achava que ele fugira ou se algo grave tinha acontecido. Eu mal conseguia responder. Olhar para minha esposa me fazia sentir um traidor. 3 dias depois, a notícia chegou.
O corpo de Evandro foi encontrado no rio, preso entre galhos perto de uma ponte. A correnteza o levara até lá. Ao ouvir isso, senti como se algo esmagasse meu peito. Eu sabia o que havia acontecido, mas ouvir a confirmação em voz alta me obrigou a encarar a verdade de maneira crua. Minha esposa caiu em prantos ao saber da notícia. Yasmin, por outro lado, desmoronou no chão, cobrindo o rosto com as mãos e soluçando de forma que parecia vir de um lugar de dor imensa. O povoado inteiro compareceu ao velório. A família de Evandro organizou a despedida no rancho, seguindo a tradição. Havia rezas, música suave tocando ao fundo e comida para os que vinham prestar condolências. Yasmin permaneceu ali o tempo todo, conversando com as pessoas, agradecendo o apoio, cumprindo seu papel. Enquanto isso, eu repetia em silêncio que ela havia agido em um momento de desespero, que tudo tinha fugido do controle. Mas por dentro me perguntava se proteger minha filha era a escolha certa, ou se, ao fazer isso, estava apenas permitindo algo ainda pior. Nas semanas seguintes, algo em Yasmin me desconcertava. Ela parecia natural demais. Conversava com as pessoas, agradecia as condolências e chorava ao lado de quem a abraçava. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, eu me pegava pensando na garota que ela fora. Aquela luz especial que um dia brilhou nela agora parecia apagada, substituída por uma máscara que ela aprendera a usar tão bem. Mesmo com o passar do tempo, Yasmin continuava visitando o rancho. Dizia que queria garantir que tudo estivesse em ordem, embora Patrícia e eu soubéssemos que não havia muito a ser feito ali. Parecia que o rancho tinha parado no tempo desde a morte de Evandro. Algumas vezes, ela me pedia para acompanhá-la, e eu ia. Não conseguia deixá-la sozinha, mas estar naquele lugar me era insuportável. Em uma dessas visitas, enquanto voltávamos pela estrada, Yasmin quebrou o silêncio que nos acompanhava. Papai, você não faz ideia do quão difícil era ficar com ele. Ao ouvir isso, senti um nó no estômago. As palavras dela carregavam um peso enorme, mas me mantive calado. Tinha dias que eu chegava no meu limite. Ele me tratava como um objeto, como alguém que só servia para obedecer suas ordens. Mas eu o amava. Amava tanto que pensei que conseguiria aguentar. Achei que tudo valeria a pena. A voz dela era delicada, quase como um sussurro para si mesma. Apertei o volante com força, tentando mascarar a tensão que dominava meu corpo. Acreditei que ela finalmente diria tudo, mas o tom mudou. Ficou mais frio, mais cortante. Ele mereceu, pai. Sempre achou que podia me controlar, que eu aguentaria qualquer coisa. Mas ele estava errado. Eu não ia deixar. Não podia deixar. Evitei encará-la. Mantive os olhos fixos na estrada, mas sentia minhas mãos tremendo. Meu coração batia descompassado, como se fosse escapar pela boca. Nunca senti algo parecido. Não era só o medo do que ela tinha feito, mas da forma como ela parecia lidar com aquilo. Não havia choro, nem arrependimento. Só uma firmeza perturbadora em sua voz. Depois do ocorrido com Evandro, a família dele se afastou de nós. Não houve brigas nem acusações diretas, mas o peso no ar era impossível de ignorar. A mãe dele nos evitava sempre que nos cruzávamos no povoado. No olhar dela, havia a certeza de que Yasmin era culpada, mesmo que ela nunca tivesse dito isso em voz alta. Os boatos corriam soltos, alimentando o ressentimento. Não havia provas, mas o silêncio ao nosso redor sufocava mais do que qualquer palavra dita. Com o passar dos dias, minha filha mergulhou no trabalho no consultório. Patrícia dizia que isso era bom, que ocupá-la ajudaria a seguir em frente. Eu, por outro lado, não estava tão certo disso. Uma tarde, ao chegar em casa, encontrei minha esposa na sala. Ela estava pálida, inquieta, as mãos mexendo sem parar no avental. Antes que eu pudesse perguntar, ela se aproximou. Everaldo, precisamos conversar. Yasmin me contou algo estranho. Disse que viu Evandro hoje no consultório. Meu corpo ficou rígido na mesma hora. Como assim viu Evandro? O que você quer dizer com isso? Minha voz saiu mais dura do que eu planejava. Ela estava limpando os instrumentos quando percebeu alguém parado no canto, no espaço onde faz as limpezas dentárias. Achou que fosse outra pessoa, mas depois notou que era ele. Disse que não tinha dentes e a boca estava completamente escura, cheia de algo viscoso. Um líquido escuro que escorria pelo queixo e manchava a roupa. Ele estava coberto de lama.
como se tivesse saído do rio. A camisa estava molhada, rasgada, e ela jurou que sentiu o cheiro de terra úmida de rio. Ele não disse nada, mas olhou fixamente para ela. Patrícia fez uma pausa, como se precisasse recuperar o fôlego. Yasmin saiu correndo até a caminhonete. Sorte que não havia paciente esperando. Quando chegou aqui, tive que dar um calmante para acalmá-la. Os olhos da minha esposa transbordavam medo e inquietação. A descrição era tão aterradora, tão detalhada, que não conseguia evitar imaginar a cena. Na minha mente, Evandro, ou o que restou dele, estava parado naquele consultório com a boca negra e o líquido escorrendo. Um arrepio percorreu minha espinha. Depois desse dia, algo dentro de Yasmin começou a desmoronar de vez. Ela tentava continuar sua rotina, mas era evidente que algo estava profundamente errado. Começamos a perceber comportamentos estranhos. Durante a madrugada, ouvíamos passos lentos pela casa, como se ela estivesse vagando sem rumo, tentando não fazer barulho. Houve uma noite em que não consegui mais suportar e saí do quarto. Encontrei-a na sala, quieta no sofá. Perguntei se estava tudo bem, mas ela apenas murmurou que não conseguia dormir e rapidamente mudou de assunto. Havia algo nos olhos dela que me deixou profundamente inquieto. Um misto de pavor e exaustão que eu jamais tinha presenciado. Apesar de tentar parecer que nada estava errado, os sinais eram cada vez mais evidentes. Ela mal tocava na comida, as olheiras eram profundas, e sua pele estava tão pálida que parecia quase translúcida. Certa noite, depois de ouvi-la reclamar incessantemente de dores de cabeça e nervos à flor da pele, sugeri irmos até a farmácia. Ela entrou no carro em silêncio, as mãos tremendo enquanto encarava o colo. Durante todo o caminho, não trocamos uma palavra sequer. Eu quis quebrar aquele silêncio opressivo, mas a expressão no rosto dela me desarmava. Na farmácia, fiquei esperando no carro enquanto ela entrava. Pelo vidro, vi como caminhava lentamente pelos corredores, quase arrastando os pés. Quando voltou, sentou-se ao meu lado, no banco do passageiro. Assim que girei a chave na ignição, ela desabou. Não dá mais, eu não consigo continuar. As lágrimas escorriam pelo rosto dela antes que eu pudesse reagir. De repente, bateu as mãos no assento com tanta força que me pegou de surpresa. Sua respiração ficou rápida, entrecortada. Ele não me deixa em paz, pai. O Evandro ainda está aqui. Está comigo o tempo inteiro. Não importa para onde eu vá, ele aparece. E o cheiro de umidade igual ao do rio quando o encontraram, está em mim. Na minha roupa, na minha pele. Não sai. A voz dela tremia enquanto continuava. Isso não começou agora. Dias atrás, quando eu estava indo sozinha para o rancho, senti algo pesado nas minhas costas, como se mãos enormes tivessem pousado sobre os meus ombros. Eu sabia que não devia, mas mesmo assim olhei de canto de olho. Ele estava lá, no banco ao meu lado. Ela engoliu seco antes de continuar, a voz mal saindo. Era um homem grande, só uma sombra, mas eu sabia quem era. Não vi o rosto, mas senti. Era o Evandro. Ele respirava forte, como se estivesse me observando. Eu quis parar o carro, sair dali correndo, mas não consegui. Era como se meu corpo não respondesse. Então senti algo gelado tocar minha orelha. Foi um toque lento que desceu até o lóbulo. Yasmin estremeceu ao dizer isso. Ele costumava fazer isso quando se deitava comigo no sofá. Meu corpo ficou arrepiado, como se eu tivesse perdido o controle. Mas o pior foi o sorriso que senti nele, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Não era só uma impressão, pai. Era ele. Ele estava mesmo ali no meu carro. A respiração dela era curta e descompassada. Quando tentei tocar sua mão, ela recuou, ainda mais assustada. Cada palavra dela era dita com uma convicção que me apavorava. Aquilo não parecia fruto de delírios ou simples pânico. Ela acreditava de verdade no que dizia. E o pior é que, conforme falava, comecei a acreditar também. As noites, que já eram difíceis, se tornaram insuportáveis. Toda vez que fechava os olhos, via Evandro no chão da casa, a cena que jamais sairia da minha cabeça. Não conseguia escapar da memória do que fiz para ajudar Yasmin a encobrir tudo. Era um peso esmagador. Eu tinha me tornado cúmplice. O arrependimento me corroía. Até que numa tarde ela se aproximou de mim com a voz baixa. Pai, eu não consigo voltar ao rancho. Por favor, vá no meu lugar. Veja o que ainda está nas caixas do quarto.
Eu não queria ir, mas o medo nos olhos dela me convenceu. O trajeto parecia infinito. O ar estava pesado e o silêncio me atormentava. Ao chegar na porta do rancho, com a chave na mão, tentei reunir coragem. Antes de encaixá-la na fechadura, ouvi um som baixo, ritmado como madeira rangendo. Senti um arrepio subir pela espinha. Era o som de algo balançando. Minha mente foi direto à rede na sala, aquela que Evandro usava com frequência. Mas a casa estava trancada. Impossível alguém estar lá. Meus músculos hesitavam, mas, por fim, girei a chave. O clique seco da fechadura ecoou alto no meu ouvido, e empurrei a porta devagar. Ela rangeu, um som longo e vazio, como se o rancho inteiro estivesse me alertando. O ruído que ouvira do lado de fora continuava insistente. Meu coração martelava no peito enquanto meus olhos, quase contra minha vontade, se voltaram para o centro da sala. Lá estava a rede oscilando suavemente, como se uma brisa invisível a empurrasse. Sobre ela, um vulto. Usava um boné inclinado sobre o rosto, ocultando sua identidade. Mas eu sabia. Não precisava ver para entender quem era. Algo naquela presença me dizia que ele estava me esperando. Me perdoa, murmurei, a voz embargada como se falasse com alguém vivo. Me perdoa, Evandro. Me perdoa pelo que minha filha fez. Sinto muito por como tudo acabou. Minhas palavras se perderam no ar sem resposta. Senti um peso no peito, uma força invisível que me pressionava como se me quisesse ajoelhado. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto implorava. Nunca quis que terminasse assim, nunca. A figura permaneceu imóvel, mas o balançar da rede cessou de repente, como se o próprio ar houvesse congelado. O silêncio que se instalou era mais aterrorizante do que qualquer ruído. Tive a nítida sensação de que os olhos escondidos sob o boné me observavam, perfurando minha alma. Era insuportável. Sem conseguir sustentar o olhar, virei-me abruptamente e fechei a porta atrás de mim. Minhas mãos tremiam descontroladamente enquanto entrava na caminhonete. Liguei o motor e parti, o coração disparado. As lágrimas me cegaram enquanto dirigia de volta. Depois daquele dia, minhas noites se tornaram insuportáveis. Sempre que fechava os olhos, voltava àquela sala, a rede balançando levemente e ao vulto parado, esperando. Nos pesadelos, ele erguia a cabeça, o boné caía, e um rosto vazio, sem traços, se voltava para mim. Eu tentava gritar, mover-me, mas o pavor me imobilizava. Acordava suando, com o peito apertado e a respiração ofegante. Poucos dias depois, algo aconteceu que nos destruiu de vez como família. Yasmin estava no consultório, esforçando-se para retomar a rotina, quando, sem aviso, alguém entrou de repente. Não disse uma palavra, apenas jogou ácido em seu rosto. O líquido queimou sua pele instantaneamente. Os gritos de minha filha ecoaram para fora do consultório, atraindo pessoas que tentaram ajudá-la. Mas era tarde demais. O agressor fugiu sem olhar para trás, sumindo pelas ruas como um fantasma. Quando chegamos ao hospital, Patrícia e eu estávamos à beira do desespero. Levaram Yasmin direto para a emergência, enquanto os médicos corriam para estabilizá-la. Seus gritos de dor ecoavam por todo o corredor, e tudo o que eu podia fazer era ficar parado, sentindo o meu mundo ruir aos poucos. Informaram-nos que o ácido tinha atingido grande parte do rosto dela. As queimaduras eram severas, e embora fizessem o possível, deixaram claro. Ela nunca seria como antes. Naquela noite permitiram que eu a visse. Quase não a reconheci. O rosto estava envolto em bandagens, e sua respiração saía pesada, entrecortada por soluços fracos. Caminhei até ela com passos hesitantes, lutando para me manter firme. Mas cada movimento parecia me dilacerar ainda mais. Enquanto segurava sua mão, uma raiva silenciosa tomava conta de mim. Não tinha provas, mas no fundo eu sabia. Aquilo tinha sido obra da família de Evandro. Talvez sua mãe, algum irmão, ou até mesmo um primo distante. Não importava quem, eu sentia que vinham deles. Não precisavam de palavras para deixar claro o rancor que carregavam. Apenas esperaram o momento certo para devolver aquilo que acreditavam ter perdido. A transição do hospital para casa foi uma batalha que superou qualquer desafio que imaginávamos. Depois de semanas intermináveis de cirurgias e cuidados intensivos, os médicos disseram que ela estava pronta para voltar. Mas não havia alívio em mim, apenas um peso maior do que antes.
Os dias em casa trouxeram uma rotina pesada, marcada pela dor constante e por cuidados ininterruptos. O ácido havia deixado marcas profundas, irreversíveis. Os médicos haviam tratado as queimaduras, mas as cicatrizes eram mais do que físicas. Patrícia e eu nos agarrávamos a uma força invisível, tentando ser pilares para Yasmin, mesmo quando nossas trocas de olhar refletiam tristeza e impotência. No começo ela tentou ser forte. Afirmava que seguiria em frente, que não permitiria que as cicatrizes a definissem. Por vezes, até parecia acreditar nisso, mas sua voz nunca tinha a mesma firmeza de antes. Com o tempo, a energia desapareceu. Yasmin começou a se isolar, refugiando-se no quarto. Só saía para consultas médicas, e mesmo essas eram uma luta. Os olhares de curiosidade e pena a esmagavam. Num dia qualquer, a casa estava estranhamente quieta. Patrícia e eu havíamos saído cedo para ir ao mercado. Pedimos que ela nos acompanhasse. Insistimos para que saísse um pouco, mas ela recusou. Não estou me sentindo bem, mamãe. Vou ficar. Quando voltamos, tudo parecia em ordem. Patrícia foi direto à cozinha para guardar as compras e eu larguei as chaves na mesa da sala. Resolvi subir para vê-la. Não tinha um motivo específico, apenas uma inquietação que não me deixava em paz. No corredor, o silêncio era absoluto. Bati levemente na porta, chamando por ela. Filha! Esperei ouvir algum sinal, uma resposta baixa ou até o som de cobertas se mexendo. Nada. Apenas o silêncio me respondia. Achei que talvez estivesse dormindo profundamente, mas algo me incomodava. Sem pensar muito, girei a maçaneta e empurrei a porta. A luz do corredor iluminou parcialmente o quarto escuro, com as cortinas fechadas mantendo tudo em penumbra. Vi sua silhueta deitada na cama, imóvel. De início, parecia tudo normal, mas algo me fez hesitar. Sentei na beirada da cama observando-a de perto e chamei novamente com a voz já trêmula. Filha! Toquei o braço dela com cuidado, e foi nesse instante que percebi. A pele estava fria, imóvel. Tudo ao meu redor pareceu parar. Meu coração disparou, e um grito desesperado escapou de mim enquanto chamava por Patrícia, mesmo já sabendo o que havia acontecido. Meu pior medo estava ali, diante de mim, tomando forma. Faz 2 anos desde aquela tarde. 2 anos desde que encontramos nossa filha no quarto, envolvida por aquele silêncio avassalador. Um silêncio que ecoa até hoje na minha vida. 2 anos desde que ela se foi, vencida pelo peso de tudo que carregava. Eu sabia que ela não suportava mais. Via isso todos os dias em seus olhos, na maneira como desviava dos espelhos, nos suspiros profundos que achava que ninguém ouvia. A culpa consumiu Yasmin por completo. O medo a seguia como uma sombra, uma lembrança impossível de apagar. Mesmo sem nunca ter dito abertamente, eu sabia que ela ainda via Evandro. Para ela, ele nunca deixou de estar presente. Penso nisso a cada instante. Todos os dias acordo com o peito apertado, como se uma mão invisível o pressionasse. A casa está mais vazia, mergulhada em um silêncio que não tem fim. Patrícia tenta seguir em frente. Fala com os vizinhos, vai ao mercado, mantém a rotina como pode, como se fosse possível preencher o vazio que Yasmin deixou. Mas eu sei que ela também sente a dor, mesmo que a esconda. A diferença é que ela não carrega o mesmo peso que eu, porque eu sei o que fiz. Lembro de cada detalhe, de como me tornei cúmplice naquela noite no rancho, quando minha filha pediu ajuda e eu simplesmente não hesitei. Fiz porque era o que parecia certo, porque o amor de pai me cegou. Mas ao ajudá-la, dei a ela as ferramentas para carregar um fardo que no fim a destruiu. Agora, revivo cada escolha, cada palavra dita ou calada. Não consigo admitir isso a ninguém. Não admiti naquela época e não consigo admitir agora. Sou um covarde, não porque evito a justiça, mas porque não posso encarar o olhar de Patrícia, a memória de Yasmin, a ideia de que meu amor a condenou quando deveria salvá-la. Acordo à noite suando frio, com o coração disparado, me perguntando se algum dia esse tormento vai passar. Não digo isso em voz alta, mas sei, lá no fundo, não consigo mais suportar. A culpa me sufoca, me esmaga e há momentos em que mal consigo respirar. Tento encontrar algum consolo nas pequenas coisas, as flores que levo ao túmulo dela, as orações murmuradas no silêncio da noite. Mas nada disso basta. Depois de 2 anos,
Ainda existem noites em que parece que tudo aconteceu ontem. Existem dias em que o som dos passos dela, sua risada na minha memória, é tão vivo que quase consigo senti-la. E então a realidade me atinge. Ela não está mais aqui. E o que mais dói é saber que, de alguma forma, eu também fui parte do que a levou embora.